Olá, companheiros da Casa Espírita Escola Vinha de Luz. Que Jesus nos abençoe na sua infinita misericórdia. É sempre uma alegria renovada nós estarmos juntos para fazer as nossas reflexões. Um abraço a todos os companheiros, que há algum tempo que nós não vemos em função da pandemia, mas a ciência está nos ajudando. Com certeza, daqui a pouco nós estaremos juntos com as reuniões presenciais. Enquanto isso não acontece, nós estamos juntos através dos vídeos, dos áudios, das lives, né, para poder não perdermos o nosso vínculo com a espiritualidade, com os amigos espirituais que nos auxiliam. Então é nesse momento que a gente pede ajuda aos espíritos amigos para que possam estar do nosso lado nos ajudando, nos intuindo, para que assim possamos ter esse diálogo fraterno, mais uma reflexão a favor da doutrina dos espíritos que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual, matriculado nesse planeta Terra, que é essa escola de aprendizado para espíritos errantes como nós. Então, nós estamos aí no mês de outubro. As casas espíritas começam, de uma forma geral, fazer essa homenagem singela, simples e amiga para o nosso companheiro Allan Kardec. Nós entramos no mês de outubro, então quando nós entramos no mês de outubro, não é que a gente começa a pensar em Kardec. Nós estudamos Kardec, nós vivemos Kardec, nós sentimos a presença dos amigos espirituais através do Espírito de Verdade, para que nós possamos mergulhar na doutrina, estudar a doutrina, entender a doutrina e entender principalmente Jesus através da doutrina dos Espíritos. Então, no dia 3/10/1804, vem esse missionário da pátria espiritual, recebe de Jesus essa incumbência de trazer o Consolador prometido por Jesus. A envergadura desse trabalho, a responsabilidade desse trabalho não pode ser dado a qualquer espírito, né? Espírito forjado de última hora. São espíritos que vêm acompanhando Jesus desde a vinda de Jesus ao planeta Terra, e são espíritos que vêm lutando para que nós possamos sair da nossa ignorância espiritual e ver a verdade que nos liberta. E Kardec assume esse compromisso, o espírito, né? Hoje Kardec assume esse compromisso com Jesus de nos trazer a verdade que nos liberta. Então, quando nós vamos pensar em homenagem ao espírito dessa envergadura, né, que viveu virtudes reais, nós estamos procurando evidenciar nos nossos corações as virtudes como abnegação, não é isso? Sacrifício, sacrificar-se, cumpridor de dever e justiça. A justiça no coração para trazer a lei de Deus ao alcance de todos nós, agora com a ciência a nosso favor. Então nós vamos conversar, antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos ler uma página e fazer uma prece para que nessa página que nós vamos ler, nós vamos dar de onde nós tiramos essa página para poder conversar com vocês. Essa página, ela foi psicografada por Chico Xavier, né, nosso querido Francisco Cândido Xavier, numa reunião que aconteceu na sede da União Espírita Mineira, em 3 de outubro de 1937. E a Federação Espírita Mineira, na sede era União ainda, União Espírita, ela convidou Kardec, convidou Chico Xavier para homenagear Kardec, e que nós pegamos esse soneto do Espírito José Toster para poder ver a simplicidade e o carinho que os espíritos superiores têm em homenagear algum espírito dessa envergadura. Então, para que nós possamos fazer a nossa homenagem, o que nós pensamos em primeiro lugar, já que somos espíritos materializados, né? Temos a ideia de materializar os sentimentos, que é uma coisa muito difícil, mas nós temos esse hábito. Então, se nós vamos pensar agora, sem a leitura da doutrina espírita, como a homenagem que seria feita para Kardec, né? Então, nós ergueríamos estátuas, nós criaríamos símbolos, santificaríamos Kardec e, de repente, nos ajoelhávamos aos pés da estátua de Kardec para homenagear ele. E nós sabemos que os espíritos superiores, eles são
Quanto mais superior, mais humilde ele é. E eles gostam de homenagem simples, homenagem singela. E eles são unânimes em dizer que a maior homenagem que nós podemos fazer é entender a mensagem do qual eles foram incumbidos como missionários. Cada vez que nós lemos um trecho, o livro dos Espíritos, que nós entendemos o que os Espíritos superiores quiseram dizer para nós e a praticamos, nos envolvemos com essa luz, nós estamos homenageando esses Espíritos superiores. Mas, de qualquer forma, não podemos deixar a data passar em branco. Então, estamos iniciando no mês de outubro, o aniversário de Kardec. Outros companheiros virão para poder fazer também a sua fala durante o mês de outubro. Então, vamos lá para ler a página e depois então nós fazemos a nossa prece inicial. Se vocês quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. Então está lá a mensagem de Chico Xavier psicografada, que foi na União Espírita de Minas em 1937. E diz a mensagem: Mestre amado, eis-me aqui, meus companheiros. Eis aqui, meus companheiros, de caminhada espírita cristã, argamassado às luzes do amanhã, com o mesmo pão de luz dos teus celeiros. De onde estiveres, mestre, aclara e ensina o coração de toda a humanidade, com a vibração divina da verdade e a fé que consola e raciocina. A fé que consola e raciocina. Eis que os planos visível e invisível celebra a sua imperecível, a sua atuação imperecível na doutrina de paz, de vida e amor. Que a tua obra seja continuada e que vivas na luz da tua estrada sobre a glória divina do Senhor. Então, com essa singela homenagem de todos nós, estamos reunidos agora em nome de Jesus para fazer a nossa homenagem a esse missionário, a esse espírito sábio que nos trouxe essa mensagem de amor, que nós possamos falar assim: obrigado, Kardec, obrigado, companheiro amigo, pela luta que travaste contra a nossa ignorância, contra as trevas dos nossos sentimentos, mas que tiveste coragem, querido amigo, de nos trazer a chave que abre o coração amoroso de Jesus, para que nós possamos penetrar no sentimento mais íntimo do Cristo. E ali, querido amigo, com a chave que tu nos deste, que nós possamos abrir essa porta do coração de Jesus e dizer, como Jesus disse para os seus discípulos, que eles vivam em mim como eu vivo em Deus. Então, que nós possamos agora, com essa doutrina esclarecedora, educativa, ecumênica, e que faz que nós revejamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, através da certeza da reencarnação, através da certeza da lei de causa e efeito, a certeza através dos mundos habitados, em que Jesus nos trouxe essa porta para que, com a chave do teu amor, nós possamos compreender, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, que nos volta para o caminho da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Obrigado, querido amigo, e que a nossa pequena homenagem, a nossa singela homenagem para você, missionário divino, que nós possamos ser sinceros em nossos sentimentos, em nossas palavras, para que possamos sentir no nosso dia a dia a presença dessa verdade que nos liberta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, companheiros, nós vamos dar início às nossas reflexões. Toda vez que vamos falar de doutrina espírita e vamos falar de homenagear esses espíritos valorosos, esses desbravadores, não é? Nós temos que ter esse carinho muito especial e colocar todos os nossos sentimentos a favor do nosso entendimento, para que nós possamos, então, entender Kardec, vivê-los, né? Para que nessa vivência nós possamos nos tornar espírito melhor. Então, nós temos aqui uma pequena mensagem
para que nós possamos também começar a nossa reflexão. O espírita, nós espírita, o espírita diante de seus oponentes, esforça-se em mostrar, por o seu próprio exemplo, o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita. Aquele que é de coração prova por seus atos. Aquele que é de coração prova pelos seus atos. Então, Kardec, junto com os espíritos missionários, vem nos dar a chave para abrir, entender o amor do Cristo, abrir o coração simbólico de Jesus, para que nós possamos vivê-las também em nosso coração. Somos espíritos altamente intelectuais, cientificamente nós estamos bem avançados, mas agora eles vêm abrir a porta do nosso sentimento. Não é? Aquelas sementes que estão latentes em cada coração e que elas precisam germinar e frutificar. Então é no nosso coração, é no nosso sentimento que Jesus veio trabalhar através do Consolador prometido. Então, vamos continuar. A vinda de Kardec para a Terra nesta encarnação foi totalmente bem planejada e direcionada para o trabalho com a doutrina espírita. Foi bem planejada. Uma missão que certamente foi planejada pelo Espírito da Verdade, porque nós sabemos que o Espírito da Verdade é Jesus, aquele que criou todas as obras. Uma das frases do Espírito de Verdade, direcionada totalmente para Kardec, é: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigo, e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agir, de agitar e transformar. Kardec não tinha repouso. Os excessos de trabalho alteravam a saúde. Mas, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar lhe davam provas manifestas da sua solicitude, era feliz em reconhecer que não tinha experimentado um único instante de desânimo. Estava constantemente prosseguindo na tarefa com o mesmo ardor, sem se preocupar com a malevolência de que era alvo. Então, Jesus, o Espírito de Verdade, Jesus agora se apresentando como a verdade, a despersonalização daquela última encarnação, vem agora nos apresentar como verdade. A verdade vem alertar esses espíritos missionários reformadores que esse trabalho é cheio de escolhas e de perigos. Jesus não nos engana, Jesus nos alerta para onde nós vamos mergulhar, o que nós vamos agitar e o que nós vamos transformar, sentimentos que estão habituados a ficar em nós e que nós não queremos mudar. E essa transformação requer um missionário, um grande missionário com bastante experiência para lidar com isso. Mas vocês vejam bem, e ele fala, mas graças à proteção e assistência dos bons espíritos, nunca desanimaremos. Nós podemos lidar com qualquer tipo de escolha, com qualquer tipo de malevolência, qualquer tipo de senões, mas quanto mais um missionário é atacado como ele, mais a espiritualidade o protege, mais a espiritualidade o envolve, porque ela não é um trabalho da persona, é um trabalho do missionário que vem trazer a verdade. E a partir do momento que ele esquece que é professor, que ele esquece que é cientista, que ele recebe o batismo de Kardec, mostra para todos nós que desde lá, quando João Batista, o precursor, nos batizava e nós recebíamos um outro nome, de lá para cá nós viemos percebendo que os missionários eles vêm se despersonalizando. Então nós não vamos falar do professor, nós vamos falar de Kardec, o missionário que recebeu do próprio Jesus, que é o Espírito da Verdade, essa missão cheio de escolhas, cheio de perigo e rude. E te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Continua a mensagem. Ao falarmos de Allan Kardec,
Estamos dizendo sobre um construtor de ideias para o mundo. O legado que ele deixou após a sua encarnação é algo muito significativo. Vai trabalhar as nossas ideias, vai trabalhar os nossos sentimentos. As questões que ele fazia era algo trabalhado e de uma inteligência muito grande, vamos dizer assim, de uma sabedoria muito grande. Tanto é que a gente não sabe se a pergunta é mais inteligente do que a própria resposta do Livro dos Espíritos. Estava disposto a desvendar coisas que iria ajudar o mundo. Hoje temos obras que nos mostram um mundo muito maior do que podemos imaginar. Nos faz querer evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. Olha que lindo. Mostrar o amor de Deus. Mostrar o amor de Deus para cada um de nós. E como ele foi perfeito em cada detalhe no planeta de provas e expiação para usufruirmos e como evoluirmos. Significando dizer que o amor de Deus está em todos os planetas. Mesmo no planeta de prova e expiação, ele veio nos explicar que nós, espíritos, vamos passar por provas e expiações, mas podemos usufruir dos benefícios de um planeta maravilhoso, escola, que Deus nos deu, e Jesus, como guia e modelo da humanidade, veio nos dizer: trabalhem. Nós somos espíritos e precisamos entender que o planeta de prova e expiação é um planeta com karma, entre aspas, de dor e de expiação. Então é Kardec que vai nos dar a chave para ter esse entendimento, como usufruir, né, e evoluirmos tanto moralmente como intelectualmente. É o passo seguinte. Estamos evoluindo intelectualmente, agora precisamos da moral, do entendimento das leis de Deus. Essa é a grande moral. E essa mensagem está veio a fonte que nós tiramos, foi da TV Mundo Maior. E vamos continuar as nossas reflexões. Então, tem uma mensagem de Irmão X, que nós a escolhemos porque simboliza todo o nosso sentimento, que se nós fôssemos pensar, como que eu posso homenagear Kardec? De que maneira que eu posso, nesse aniversário, presenteá-lo com esse sentimento, presenteá-lo com a certeza de que nós estamos realmente dando um presente para ele e ele vai aceitar, desmaterializando, não é? Essa questão de presentear com presente material. Então, é Irmão X que vai sintetizar, pelo menos, aquele nosso sentimento, aquilo que nós sentimos em relação a que formas que poderíamos homenagear Kardec. E Irmão X vai falar para nós. Kardec, olha que ele não fala professor Rivaio. Olha que ele não fala o emérito cientista. Olha, ele fala Kardec. Porque o espírito de luz, ele se despersonaliza para que a verdade possa surgir. É isso que nós... Não sou eu quem falo, Senhor. É o Cristo que fala por mim. Então, quando ele esquece o professor, quando ele sintetiza para nós, é isso que nós queremos, o que nós sentimos. Essas homenagens que nós queremos muitas vezes canonizar os espíritos missionários, criar estátuas, né? E lá no túmulo vazio, né? A doutrina é a doutrina dos túmulos vazios. Não tem mais ninguém lá. E vamos lá, nos ajoelhamos, fazemos promessa, fazemos pedido. Isso são reminiscências de religiões passadas que nós frequentávamos. Não é? São reminiscências de religião. Então nós temos que vencer a questão da religião pura e simplesmente e criar religiosidade junto com a filosofia e junto com a ciência. Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, estamos tentando sair das homenagens do mundo, pedimos vênia para associar nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que se exalçam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas o discípulo de Jesus, que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão.
cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Fale em outro dos títulos de cultura que te exornavam, a personalidade, do prestígio que desfrutavas nas esferas da inteligência, do brilho da tua presença nos fatos sociais, da glória que te ilustraste o nome, em vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor dos seus créditos humanos. Olha que lindo. Por mais que exaltemos essa personalidade do professor, agora estamos dando crédito ao espírito humano, ao espírito missionário que nos trouxe a nossa dignidade de volta, a nossa humanidade. Não sois mais animais, não tens mais instinto para dominar suas decisões. Agora somos humanos e essa humanidade é que nós vamos exaltar no trabalho de Kardec. Vamos continuar? Reportamos-nos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação, como te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior, e rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria, sarcasmo, perseguição e calúnia. Lembra lá como o Espírito de Verdade falou para ele? Desejamos expressar-te o carinho, nós espíritas cristãos, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste, quanto de nós trouxesse e edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te agradeça por todos aqueles que emancipaste das trevas que nós estamos e se faça bendito pelos que se renovaram perante o destino, a força do teu verbo e de teu exemplo. Diante de ti, enfileiramo-nos, agradecidos e reverentes, aos que arrebataste a loucura, ao suicídio, como um facho de esperança, os que arrancaste dos labirintos da obsessão, com esclarecimento salvador, que os pais desditosos que se viram atormentados por filhos. Percebem isso, companheiros? Nos arrancou da nossa ignorância, da porta do suicídio, da porta da loucura, edificando a fé na imortalidade, nos tira dessa zona de comodismo, nos faz sair das nossas inquietações, das nossas inquietudes. É lindo demais, é assim esclarecedor demais, e o nosso bom senso faz a gente perceber que nós estamos numa riqueza, como diz o Evangelho. Somos igual um lavrador, um companheiro que comprou um terreno, não é isso? E quando começou a remover o terreno, achou nesse terreno uma riqueza imensa. E assim a doutrina espírita. Recebemos de Kardec a literatura, estamos mergulhando nela, estamos nos educando nela, estamos descobrindo cada vez mais que nos aprofundamos o quanto nós somos ricos como espírito, o quanto a doutrina espírita nos faz ter dignidade, o quanto a doutrina espírita nos faz crescer, dar um passo à frente da nossa. Esse agradecimento que irmão X faz seria, se nós tivéssemos essa capacidade do irmão X, seria também o nosso agradecimento. Então, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontravam na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrios e que foram reajustados pelos ensinamentos em torno da onde? Em torno da reencarnação.
Lei de causa e efeito. Justiça, quem são meus pais hoje? Quem são meus filhos hoje? Por que acontece? E qual é o meu comportamento a partir desse acontecimento? Me redimindo com a minha consciência comigo mesmo e não acusando ninguém. Os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram por isso esmagados de angústias na brenha da aprovação. E os que livraste da demência, apontando-lhe as vidas sucessivas. E os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa quanto de nós, na procura dos antes queridos. A doutrina do túmulo vazio, que a morte lhe furtou os braços ansiosos, e os quais abriste os horizontes da sobrevivência, influenciando-lhes a renovação e paz na contemplação do futuro, que estaremos junto, amor não morre, os que soergueram-se do chão pantanoso do tédio e do desalento. A doutrina espírita não deixa a gente no tédio, nem precisa desalento, estamos trabalhando sempre, tem sempre trabalho de amor para fazer, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Já não sou eu quem vivo, Senhor, é o Senhor quem vive em mim. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros de humanidade que lhe apunhalaram o espírito. É lindo demais. Há golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumento de redenção. Percebem? Ter a humildade de entender que a dor não bate na nossa porta porque quer fazer a gente sofrer. É a porta da redenção. E os que desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que mostraram com as próprias lágrimas, que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, o que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida. Estamos diante de ti, Kardec, identificando na condição de teus mais apagados admiradores. Somos nós. E como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão, Kardec, para dizer: obrigado, companheiro, muito obrigado. Irmão X, Humberto de Campos, página recebida por nosso amoroso Chico Xavier, em homenagem ao aniversário de Allan Kardec. Essa é a homenagem que nós queríamos prestar a Kardec. Permissão, companheiro, permissão, missionário de luz. Permissão para te dar um muito obrigado. Estávamos mortos. Estávamos na porta do suicídio, da loucura. Éramos filhos revoltados, pais que abandonavam filhos como se fossem verdadeiros animais. A certeza da vida futura, a reencarnação nos coloca em condições reais de revermos, de repararmos a dor de um planeta de prova e expiação. A prova ou a expiação, ela não tem força nem capacidade para poder nos inibir, perder o nosso ânimo e a nossa coragem de continuar trabalhando, amando, usando a grande faixa de luz que é: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. E nós vamos continuar conversando com vocês enquanto o tempo permitir, para que possamos trazer mais uma reflexão, desta vez de Emmanuel. Desta vez nós escolhemos de Emmanuel o carinho que nós temos por Emmanuel, o carinho que nós temos por Irmão X, o carinho que temos por Joana de Anjos, todos esses espíritos experientes, trabalhadores que nos vêm descodificar para nós, junto com Allan Kardec, essa mensagem de luz. Como nós falamos antes,
Jesus é a porta, Kardec é a chave. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, para abrir a porta do coração de Jesus, é preciso ter a chave. Vou repetir mais uma vez. Jesus teve uma fala assim: que meus discípulos sejam um comigo, como eu sou um com o meu Pai. Isso quer dizer, se eu moro no coração do Pai, eu vou dar o Consolador prometido, que é a chave para abrir a porta do meu coração. E vocês vão ser um comigo. E é essa luta que nós estamos travando no plano de prova e expiação para viver esse amor, como Jesus nos explicou. Senhor, como devo amar? Perguntamos ao Espírito, como Jesus nos amou. Então nós vamos agora entender o que é usar a chave desse missionário que nos deu para penetrar no coração, no âmago do amor, da doutrina dos Espíritos, trazido pelo Espírito da Verdade e pelos Espíritos missionários que nos ajudaram. Disse o Cristo: há muitas moradas da casa do Pai. Sem a chave que é Allan Kardec, não perceberíamos que o Mestre relaciona os mundos que exameiam na imensidade cósmica, a valerem por escolas de experiência, nos objetivos da ascensão espiritual, dizendo para nós que os planetas habitados são escolas, não é? E lá no livro do Espírito tem a escala dos mundos, não é? A escala, planeta de prova e expiação, planeta regenerado, planeta feliz, né? Essa escala de escolaridade. Hoje nós estamos matriculados no planeta de prova e expiação. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos juntos no planeta regenerado. Essa é a nossa vontade. Mas se for da vontade de Deus, que nós fiquemos num planeta que precisa de ajuda nossa, nós estaremos trabalhando com Jesus aonde Ele mandar. Faça o que Ele vos manda, disse Maria. Disse o Cristo: necessário é nascer de novo. Sem Allan Kardec, não saberíamos que o sublime instrutor não se refere à mudança íntima da criatura no dia a dia, nas grandes momentos da curta existência física, e sim na lei de reencarnação. As mudanças só vão acontecer a partir do momento do entendimento da lei de reencarnação. A natureza não dá salto. Vamos crescendo, saindo da animalidade. Estamos agora no planeta de prova e expiação tentando ser humano, não é? Daqui a pouco no planeta regenerado, a humanidade junto com o sentimento, mas vamos continuar ainda humano até galgarmos um planeta melhor através da reencarnação. E essa mudança que nós justificamos sem a chave que é Allan Kardec, do nascer de novo, a gente acha que são mudanças que temos que fazer na existência física. Elas são válidas, são mudanças, mas não são as grandes mudanças na escolaridade dos mundos habitados. Disse o Cristo: se a tua mão te escandalizar, corta. Se te há melhor entrar na vida aleijado que tenha duas mãos e ireis para o inferno. Vamos continuar, que o tempo está passando. Sem Allan Kardec, não concluiríamos que o Celso Orientador se reporta às grandes resoluções que a alma ocupada antes do renascimento do berço humano, com vista à regeneração necessária de modo a tombar no sofrimento maior em regiões inferiores do planeta terrestre. Disse o Cristo: quem vier a mim e não deixar pai e mãe, filhos e irmão, não pode ser meu discípulo. Vem Kardec com a chave. Sem Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos para com os anjos amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos e seguidos por eles de imediato, sustentando ainda a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Disse o Cristo: perdoai 70 vezes 7. Perdoai 70 vezes, não só 70 vezes, mas 70 vezes 7. Sem Allan Kardec, não aprenderíamos que o Mestre não nos inclina à falsa superioridade daqueles que nos anelam no reino do céu, tão somente para si próprio, e sim nos fazer sentir que o perdão é dever puro e simples, a fim de não cairmos definitivamente nas guilhetas do mal.
Disse o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. A chave que Kardec do amor nos vem falar. Desconheceríamos que o raciocínio só não pode ser alienado sem assuntos da fé e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição. Cristo revela, Kardec descortina. Diante assim dos 3 de outubro, desse e de outros que virão, do que passou e do que virá, que nos recordam o natalício do codificador, enderecemos a ele onde estiver o nosso pleito de reconhecimento de amor, porquanto todos encontramos em Allan Kardec o inovidável paladino da nossa libertação. Para fechar o nosso estudo, vamos deixar uma mensagem para vocês e fazer uma prece breve. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver o outro. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Obrigado, companheiro Kardec. Obrigado, missionário de luz. Obrigado por nos dar a chave para abrir o coração amoroso de Jesus e que nós possamos, com esse esforço, procurar entender a missão desse companheiro que nos trouxe a verdade que nos liberta através da codificação doutrinária, através dos livros do Espírito, através do Evangelho, do livro dos médiuns, da Gênese de obras póstumas. Obrigado, companheiro, e que a nossa singela homenagem nós possamos dizer, como disse o irmão X, permissão, companheiro, para te dizer muito obrigado. Muito obrigado por tudo que recebemos do teu trabalho sacrificial, de abnegação e de devotamento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos.